Oi, povo abençoado, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou aqui de volta com mais um vídeo no canal e esse vídeo é um dos vídeos também muito especiais. Estou aqui na minha poltrona, mas o assunto hoje não é tão sério. É sério, mas ao mesmo tempo é um assunto descontraído. Espero muito que vocês gostem do conteúdo do vídeo. Esse vídeo hoje eu vou estar falando para você que me acompanha nesse trabalho evangelismo, barra trabalho, né, barra venda. Vou estar compartilhando aqui um pouquinho com você como tem sido essa caminhada de 2 meses. Passa rápido. 2 meses e meio, né? Mais ou menos, porque quando eu estiver gravando esse vídeo aqui para você, eu vou ter 2 meses e meio, porque eu passei um período, uns 15 dias mais ou menos, sem telefone, né? O meu telefone parou e aí eu fui abençoada com outro telefone, né? Pela vida do meu esposo, graças a Deus. E aí o que acontece? Eu fiquei um período sem gravar esses vídeos para falar para você. Então quando eu estou gravando aqui, vai ser mais ou menos com 2 meses e meio, então espero muito que você goste. Vou estar compartilhando aqui algumas experiências que eu tenho tido nesses 2 meses, tá bom? Eu tô até com um pouco de receio de você não me conhecer na rua, porque a imagem desse telefone é muito legal. E aí vai ser muito bom, porque vai sair um vídeo melhor para você, vai sair um áudio também melhor para você. Eu vou estar compartilhando um pouquinho desse microfone, dessas coisas que a gente comprou aí, para o vídeo ficar melhor para você, né, junto com o telefone. E eu vou estar compartilhando um vídeo que eu vou estar fazendo sobre o YouTube depois desse vídeo aqui. Então fica comigo. Se você já é inscrito no canal, muito obrigada pela sua inscrição mais uma vez. Você é muito importante para mim. Se você entra aqui e você não se inscreveu, se inscreva no canal. Eu tenho certeza que os conteúdos que estão aqui, por mais que você não tenha vontade um dia de falar da palavra de Deus, de evangelizar, mas o testemunho, as experiências, elas podem somar com você ou até mesmo com pessoas que você possa estar compartilhando o vídeo, tá bom? E aí você também vai estar abençoando a minha família, né? De ser inscritos, porque somos uma família quando estamos juntos, né? Compartilhamos, acabamos fazendo parte, né? Desse projeto também. Então vamos lá para o vídeo. Bom, queridos, esses 2 meses e meio mais ou menos tem sido muito intenso a caminhada. Eu tenho percebido que essa caminhada de 2 meses foi totalmente diferente da caminhada do primeiro mês. E eu vou dizer por quê. Eu passei 3 experiências que foram muito intensas, né, na minha vida. A primeira delas foi com relação, eu não vou dizer preconceito, porque preconceito eu acho uma palavra muito forte. Mas foi a experiência das pessoas não estarem acostumadas com alguém que leva a palavra de Deus de uma forma um pouco mais arrumada, um pouco mais, ou então até mesmo quem faz uma venda em ônibus, um pouquinho mais, né, organizada, um pouco mais arrumada, um pouco mais limpa. As pessoas elas não estão muito acostumadas, porque tem pessoas que sobem de sandália, queridos, e assim, eu quero deixar bem claro, você que está assistindo esse vídeo, você que vende nos coletivos e você não tem condições de se apresentar de uma forma melhor, você vende de sandália. Não é sobre isso, eu não estou gerando algo aqui para gerar uma polêmica ou um preconceito. Pelo contrário, tem pessoas que não têm condições, mas têm uma boa educação, né, consegue apresentar o seu produto agora. Eu sempre digo, quando você vende, o mínimo que você precisa ter é higiene na forma de você se apresentar, seja as suas unhas, tanto da mão quanto a do pé. Eu acredito que venda, eu tenho, né, a minha forma de trabalhar, eu acredito que venda, você precisa se apresentar com um sapato fechado. Isso é muito importante, porque isso mostra, né, uma higiene com o teu produto, o cabelo preso. Eu faço muita questão de trabalhar de cabelo preso. Na verdade, eu passo a maior parte da minha vida de cabelo preso, né? Eu solto em casa, até porque geralmente quando eu estou na rua eu estou trabalhando, eu estou vendendo. Então eu acredito que tudo isso faz parte de um conjunto de uma venda. Então, quando eu fui para as ruas, eu passei esse certo preconceito, entre aspas, das pessoas me olharem e não entenderem, principalmente motorista, porque quando a gente pede para abrir a porta, eles olham para a gente dos pés à cabeça, né? E assim a gente fala que vai levar uma palavra, vai fazer uma venda,
E às vezes as pessoas até acham que a gente não precisa estar ali, né? Mas é o contrário, nós precisamos trabalhar, nós precisamos falar da palavra do Senhor, isso é muito bom. Então eu passei por esse processo, eu passei por pessoas também, motoristas, que não abriram a porta. Mais uma vez, alguns motoristas não abriram a porta. Mas eu também quero compartilhar com vocês, porque no último vídeo eu falei, alguns motoristas que não abriram, hoje já estão abrindo as portas. Não são todos, mas a maioria que no primeiro mês não abriu. Você sabe que eu tenho passado experiência. Às vezes eu estou na parada do ônibus e o motorista diz assim, olha, vem, não vai trazer uma palavra, tu vai até ali. Então isso é muito legal, porque eu tenho percebido que Deus tem tocado em pessoas. E acredite, queridos, você pode ser a pessoa mais simpática, isso tudo faz parte. Você precisa ter educação, saber entrar e sair. Por mais que você leve não, você agradeça, porque o não de hoje pode ser o sim de amanhã. Então deixe sempre as portas abertas. E mais, independente de você ser assim, é Deus que faz, é Deus que toca nas pessoas. E aí, queridos, a minha segunda experiência com relação a esse vídeo que eu tô falando pra ti é sobre algumas pessoas que quando a gente sobe, a gente percebe que isso não é um preconceito, e isso eu acredito que é um certo preconceito. Não é um preconceito só das pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Não, isso é um preconceito até de pessoas que conhecem a palavra de Deus. É de você falar de Jesus e você não poder vender, você não poder trabalhar, porque as pessoas acham que vocês estão vendo, que você está vendendo a palavra de Deus, né? E eu acho muito interessante, porque a ignorância, ela aprisiona muita gente. Infelizmente, a própria palavra de Deus, ela fala, né, que o meu povo, o Senhor fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, queridos, eu tenho vivido isso. Das vezes as pessoas, elas olharem um pouco assim, né, e a gente percebe, porque eu já ouvi, né, comentário até mesmo no ônibus, né, porque você escuta, né? Você escuta algumas coisas, não é só flores. Eu sempre digo que a caminhada não vai ser só flores, o caminho é estreito. Se você que está vivendo na palavra de Deus, se você que faz evangelismo, se você que acompanha Jesus, se você que sabe, serve a Jesus, acredite, o caminho é estreito e não é só facilidade, sabe? Eu sempre digo que a caminhada com o Senhor é de renúncias, todos os dias, sabe? Eu realmente creio muito nisso pelo que eu tenho vivido. Quando você entrega um pouquinho aqui, um pouco ali, daquilo que você pode se doar para Deus, Deus ele também entrega da parte dele para você. E eu sempre digo, eu gosto de frisar isso, não que isso seja uma troca, não que isso seja algo de você só vai receber de Deus se você fizer. Não, não é sobre isso, porque ainda que você não seja fiel, o Senhor não muda, ele permanece fiel. Então, eu tenho percebido que nessa caminhada eu também tenho enfrentado isso. Sim, para mim é um preconceito de você não poder levar a palavra do Senhor e de você não poder mostrar o teu trabalho, sabe? É algo muito chato, né, de ouvir alguém falar isso. Eu realmente, queridos, eu aprendi na caminhada a não me importar com o que as pessoas falam. Porque se hoje eu me importasse, eu não estaria aqui fazendo vídeo de testemunhos. Eu aprendi a ser resistente com Deus, sabe? Na minha área familiar, na minha caminhada com o que eu tenho que fazer. Porque se você não for resistente, você para pelo que as pessoas falam. Na caminhada você vai ouvir de tudo, mas você precisa ser forte no Senhor. Você precisa saber qual é o teu propósito aqui na terra e você precisa seguir sem olhar para um lado e para o outro com distração. Então, quando eu escuto algum comentário nos coletivos relacionados a isso, eu realmente não ligo. Eu estou falando para ti porque eu estou compartilhando para ti o que eu tenho vivido. E de repente, se um dia você fizer essa caminhada, você precisa saber a realidade de todas as coisas. Lógico que tem muita gente que vai te apoiar, tem muita gente que vai, né, falar do seu testemunho para você, tem muita gente que vai, sabe, agradecer por você estar ali.
as pessoas estão sedentas da palavra de Deus, mas sabe, tenho vivido isso e eu preciso compartilhar porque de repente você sabe, viva isso em algum momento e você já sabe como lidar com a situação. Então é isso que eu tenho vivido, tem sido um pouquinho mais intenso, né? Mas eu tiro muito de letra, eu sou simpática nos coletivos e eu procuro, eu acredito, né, que você, né, não levar as coisas às vezes ao pé da letra, você saber sair de um lugar, saber entrar, isso faz toda a diferença. Isso quebra muitas das vezes a ignorância das pessoas. E eu tenho vivido essa situação sim. E eu quero deixar uma observação para você. Muitas das vezes, você que pensa dessa forma, você muitas das vezes trabalha em um local e lá naquele local você de repente fala da palavra de Deus para alguém. E por que que alguém que está no coletivo não pode falar da palavra de Deus e ao mesmo tempo fazer uma venda? E aí, querido, se de repente você tem essa opinião de você que está em um local trabalhando, você exclui Deus da tua vida, isso é muito perigoso. E eu acredito que é por isso que a sociedade, ela vive algo, essa separação de Deus muitas vezes. Porque a gente coloca Deus fora do nosso dia a dia. E a gente coloca tão fora do nosso dia a dia que as pessoas acabam se perdendo mesmo de Deus. E isso é muito arriscado. E eu realmente não quero viver isso. A minha vida pessoal, ela precisa... eu preciso incluir Deus na minha vida pessoal. Eu preciso incluir Deus no meu trabalho. É óbvio que você tem que saber lidar com todas as coisas. Você tem que saber o momento que você precisa orar, o momento que você precisa lidar com o negócio. Então, tudo isso. E eu acho muito engraçado e ao mesmo tempo triste, porque muitas das vezes a gente escuta pessoas que falam assim, se é um pastor não pode trabalhar e ganhar pelo reino. Se é um evangelista ou se é até mesmo um auxiliar lá na igreja, às vezes as pessoas têm preconceito porque estão ganhando ali para fazer a obra de Deus. E também se você não trabalha, você diz, só precisa trabalhar, né? Tem que parar de ser vagabundo e trabalhar, só falar da palavra de Deus. Então as pessoas, elas na verdade, elas têm uma mente confusa. Às vezes as pessoas não sabem o que pensar e o que querem. Então por esse motivo, você precisa ter certeza no que você está fazendo. Você precisa ter certeza no que Deus te chamou para fazer. E você precisa acreditar e não duvidar. Então eu sou muito tranquila com relação a isso, com toda certeza. Eu não me importo com o que as pessoas falem com relação a isso. E assim, a terceira experiência que eu tenho vivido, né, é encontrado pessoas muito especiais. E como falar de pessoas especiais sem falar da Isa? A Isa é uma pessoa que eu encontrei. Tem um último vídeo relacionado a um vlog que eu fiz no canal, que eu falo da Isa, né? E foi muito legal encontrar a Isa. Eu estou um pouquinho ocupada, esses 2 meses, como eu falei, foi muito tenso. Então, de vez em quando eu vou ter que puxar a respiração um pouquinho mais forte, porque eu estou um pouco rouca. Mas assim, a Isa, ela tem sido, ela foi uma moça que eu encontrei. E você sabe que depois daquele dia que eu fiz o vídeo, eu não encontrei mais a Isa. Eu peguei o número dela, né, entrei em contato, acompanho ela na rede social, mas ela é uma pessoa muito especial, porque essa moça, ela carrega muito peso nos coletivos. Ela tem uma vida muito, realmente muito impactante. Um dia eu quero muito fazer um vídeo um pouquinho maior com a Isa, a história de vida. Ela tem um filhinho chamado também Davi, o filho dela. E eu fiquei muito feliz de encontrar essa moça. Porque eu nunca achei que a minha vida, eu tivesse ali, minha vida fosse a mais difícil, a mais fácil. Não é sobre isso que eu tô ali. Mas quando a gente encontra na caminhada pessoas que passaram por muitas coisas e permanece trabalhando, permanece crendo em Deus, você vê o quanto Deus, ele é bom, sabe? O quanto tem pessoas até mesmo que reclamam por tão pouco,
Não que a gente vá comparar uma vida com a outra, sabe? Mas a Isa, naquele dia, ela foi alguém muito especial que Deus colocou no meu caminho, sabe? Eu aprendi muito com ela. Eu tenho escutado muitos testemunhos também, né? Pessoas curadas de câncer, muita gente curada de câncer no coletivo e falando, e quando eu falo, né, da palavra de Deus, eu vejo assim as pessoas me chamarem e falarem o quanto são gratas pelo Senhor, o que Deus operou, como Deus operou na vida delas. Então, queridos, esses 2 meses e meio praticamente tem sido tempos assim muito especiais que eu tenho vivido, né? Fora, né, as pessoas, né, nos abençoando, as minhas vendas, né, o Senhor me abençoando através de pessoas, sim, queridos, porque Deus usa pessoas para nos abençoar. Essa experiência que eu vou falar para você, eu não está incluído, né, nessas 3 que eu estou falando para você, mas Deus está me trazendo à memória algo. Eu tenho observado também muitas pessoas, até mesmo vendedores, né, dos coletivos. Existe uma quantidade muito grande de vendedores nos coletivos e é muito intenso. Hoje você pega ônibus e quando você desce, quando você está ali sentado, um desce, o outro sobe, um desce, o outro sobe. Às vezes eu confesso que eu fico até um pouco constrangida por quem está sentado, porque eu me coloco no lugar das pessoas e todas as vezes eu peço desculpa, né? Digo que eu não vou incomodar, porque a palavra de Deus ela não incomoda. Eu falo para as pessoas, tento explicar e as pessoas acabam entendendo. Mas sabe, eu tenho percebido nessa caminhada o quanto as pessoas, eu tenho mudado a minha percepção com relação ao ser humano. Eu sempre fui uma pessoa que Deus colocou uma sensibilidade um pouco a mais com as pessoas. O meu esposo, eu vou compartilhar aqui, amor, não vai brigar comigo, mas as pessoas dizem assim, às vezes o meu esposo diz assim: ah, Anne, porque tu acha todo mundo bom, tu acha todo mundo legal, tu acha todo mundo bonito. Não é, queridos, porque nem sempre foi assim. Eu acredito que é uma sensibilidade um pouco a mais que eu meço hoje, né? Não é bem assim. Hoje eu realmente consigo pedir a Deus esse discernimento de saber quem tá, né? Quem não tá e tudo mais. Você entende, né? Quem tá me ouvindo aí. A gente tem que pedir esse discernimento porque a gente sabe que nem todo mundo é bom, assim como nós não somos, temos os nossos defeitos. Mas tem aberto a minha visão com relação ao ser humano. Aqui em Belém eu percebo que tem muita gente boa, sabe? E bom não é no sentido não que eu digo de bondade, no sentido de que a palavra de Deus diz que não há nenhum só bom, né? Que bom mesmo é o Senhor. Mas quando eu falo bom, é as pessoas são doadoras, sabe? As pessoas, elas, às vezes, elas querem te ajudar. Elas olham para você e elas querem de alguma forma somar com você. Então isso tem sido muito legal. Eu tenho sido muito grata nessa caminhada, porque eu encontro pessoas muito solícitas, pessoas que realmente querem somar com a gente, pessoas que às vezes sabem que a gente está ali, sobe no sol quente e às vezes estão ali já cansadas, vindo de casa ou indo para o trabalho, vindo para casa ou indo para o trabalho, e as pessoas estão ali querendo realmente somar com o que você está fazendo. Então a minha gratidão por Deus ela é muito grande, porque eu tenho aprendido a amar o que Deus ama. E Deus ama pessoas. Tenho aprendido, sabe, que o Senhor ama pessoas. Às vezes a gente olha para alguém e diz: ai meu Deus, como tu podes aguentar? Tem pessoas que são tão maldosas. Mas eu entendo o quanto Deus ama, porque Deus ele sonda o coração daquela pessoa. Deus ele ama pessoas, ele cuida de pessoas, ele usa pessoas. Então, esses 3 meses nos coletivos tem me feito amar muito próximo, né?
ama o próximo como a você mesmo, né? Como a ti mesmo. E isso tem me feito realmente entender um pouco mais o amor de Deus por nós, o amor de Deus pelo ser humano. Então, se de repente você estiver sentadinho ali no coletivo um dia, subir e descer pessoas, tenha paciência com o teu próximo. Às vezes é alguém que precisa levar o alimento para sua casa, às vezes é alguém que precisa pagar o seu aluguel, às vezes é alguém que tem um filho esperando e quer que aquela pessoa leve o alimento para sua casa. Eu, graças a Deus, o meu esposo trabalha, né? Eu tô muito chorando nesses vídeos. Graças a Deus, o meu esposo trabalha para sustentar a nossa casa. Mas tem muita gente que não tem ajuda. E uma dessas pessoas é a Isa, né? A Isa, não vou intensificar na história da Isa, mas a Isa, quem ajuda ela, né, é o irmão dela. Né? Então, ele fica com o filho dela para ela ir trabalhar. Então, eu percebo que se a gente se colocar um pouquinho no lugar do nosso próximo, abençoar o nosso próximo com o pouco que nós temos, pode fazer toda a diferença. Acredite, sabe, às vezes uma moeda abençoa muito a vida das pessoas. Pode somar com aquele trabalhador que está ali vendendo bombom, pode somar com alguém que está ali precisando trabalhar, né? E não tenha preconceito com quem está levando a palavra de Deus, quem está fazendo o ID do Senhor no ônibus, né? Agradeça, eu sempre digo agradeça, porque a cada momento que você ouve a palavra do Senhor no coletivo, é Deus batendo um pouquinho mais na porta do teu coração para você abrir. Então, se você está no coletivo e está ouvindo a palavra de Deus, seja grato a isso, porque é Deus insistindo um pouquinho mais com você, batendo um pouquinho mais na porta do teu coração até você abrir. Então, eu sou muito grata. Eu vou ficar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, ele já está um pouquinho grande, mas eu agradeço por você que ficou até aqui, muito obrigada. Dê o seu like, se inscreva aqui no canal. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Quando eu fizer 3 meses, eu venho aqui mais uma vez te contar um pouquinho mais dessa experiência abençoada. Fiquem todos com Deus e tchau.